Olá, queridos, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos falar da lição de número 12, do julgamento à ressurreição. O texto está no Evangelho de João, capítulo 19, o verso 30, e está escrito assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Verdade prática: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado, na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 17, 18, depois do 28 ao 30 e ainda capítulo 20, versículos 6 a 10. A nossa lição de hoje tem alguns objetivos. O primeiro deles é descrever o contexto da prisão e condenação de Jesus, explicar o significado teológico da crucificação, morte e sepultamento de Jesus e incentivar os alunos a celebrarem a ressurreição de Cristo como uma vitória sobre o pecado e a morte. Comigo aqui está o professor Joás, também presbítero Edivaldo, que é o superintendente da nossa ADEC Santa Cruz, e o professor Joás é professor de uma classe aqui no Tempo Central. Professor Joás, presbítero Edivaldo, nós estamos diante de uma das lições, vamos falar assim, todas são importantes, mas essa lição de hoje, ela está culminando, ou está fechando aí praticamente o Evangelho de João, e estamos trazendo informações preciosíssimas que vai do julgamento à ressurreição. Praticamente ali entre quarta a domingo, entre quarta e quinta-feira, domingo da última semana de Jesus. Mas de uma história e uma profundidade espiritual enorme. Lição muito boa, né, professor e presbítero Edivaldo? É o ponto crucial aí, né, do trimestre inteiro, né? Tudo que foi dito até aqui era para chegar nesse momento, né, para a gente entender o nosso papel nessa história, né, até as lições anteriores nós falamos daquela oração lá no capítulo 17, a traição de Judas, né, os últimos momentos de discursos com os discípulos, tudo para culminar nesse momento. Esse é o momento da nossa redenção, né, esse é o momento do triunfo de Cristo e da igreja, mas à primeira vista nem parece, né? Mas é o momento chave de toda a história do cristianismo. Então é uma lição, né, no final aí do trimestre, uma lição das mais ricas que a gente tem. Presbítero Edivaldo, nós falamos aí do julgamento à ressurreição. Há mais ou menos uns 20 anos eu li um artigo científico do professor, se não me engano, professor Hélio, e ele falou aspectos jurídicos do julgamento e condenação de Jesus. Se a gente for analisar à luz da Bíblia e à luz do direito, à luz jurídica da época, e até mesmo o direito atual, mas vamos falar da época em que Jesus foi condenado, sentenciado e crucificado. Muitos aspectos ali foram assim atropelados, totalmente irregular. Atropelados com um propósito, né? Sim, o propósito de que ele precisava passar pela cruz. É interessante que se a história de Jesus fosse contada antes da sua prisão ou até antes da sua prisão, seria mais uma história comum, seria mais um filósofo que surgiria na época de Jesus e seria mais uma religião que surgiria através da filosofia que Jesus ele deixou para nós. Mas o ato de morrer e ressuscitar e o ato de ser condenado injustamente o torna Deus, porque nenhum dos grandes líderes religiosos foi condenado injustamente, morreu e ressuscitou. Então a grande diferença do cristianismo para as demais religiões é que o seu fundador está vivo. Isso é muito glorioso, traz uma esperança extraordinária para os nossos corações. Eu trouxe à tona, professor Joás, exatamente essa questão jurídica, porque muitas pessoas pensam que a Bíblia é só um livro religioso, mas a Bíblia também é um livro científico, ela traz muitos assuntos e, para falar a verdade, a Bíblia tem todo tipo de assunto. E é bom quando a gente chega em situações como essa e tem condições de abordar esses temas assim. O tema é muito pertinente, né? Ainda mais para a nossa realidade brasileira, quando a gente olha para esse julgamento aí e vê que não é de hoje que se perverte o juízo, né, para satisfazer a ganância, a sede de poder, né, de quem está no poder, né? Podiam ter feito esse julgamento porque eu fui xingado de hipócrita,
né? Ele me xingou de hipócrita várias vezes, uns dias atrás aí, né? Ele falou que a gente é raça de víbora, ele não pode falar assim com a gente. Né? Vão crucificar ele por isso. Não tinha base para crucificar ele por isso. Né? Nem por isso deixou de ser um julgamento falso, porque foi feito às escuras, né? Altas horas da madrugada, sem o quórum necessário, né? Sem o devido processo legal, né? O jurídico, a prática jurídica está atropelada. Testemunhas falsas. Testemunhas falsas, assim. E tudo aí está errado, né? Tudo aí está sendo atropelado, a justiça em todos os aspectos, né? E, no entanto, a sentença veio, né? De manhã, naquela manhã de sexta-feira, ele seria crucificado por causa de acusações falsas. O interessante é que o professor presbítero Edivaldo falou, em tudo isso aí havia um propósito. Deus não perdeu o fio da meada, falou assim, isso pegou Deus de surpresa. Não, tinha um propósito aquilo ali. Nós estamos analisando o que aconteceu, né, e como aconteceu, mas o propósito que levou esse acontecimento, ele é soberano. Jesus morreu para nos salvar. Mas a forma jurídica, isso aí realmente foi Deus nunca perdeu o controle da história, né? E nem vai perder, né? Paulo descreve muito lindo quando ele diz que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, né? Ele foi fiel, né? Independente da forma que ele chegou ao Calvário, mas ele chegou com fidelidade, né? Não foi achado dolo. Vejo que esse homem, a única coisa que eu posso perceber aqui para fundamentar esse julgamento é um dos sentimentos mais pobres do ser humano, inveja. Bom, nessa lição nós vamos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Esses eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase: está consumado. A obra de Cristo no Calvário e sua ressurreição constitui a base da esperança cristã. Essa foi a nossa introdução, já demos uma abordagem no que trataremos e vamos então para o nosso comentário, o capítulo 1, a prisão e a condenação de Jesus. Ponto 1, a prisão, ponto 2, o interrogatório e ponto 3, a condenação. Eu vou ler alguns parágrafos aqui, a gente comenta de uma forma geral aqui esse ponto 1. Nos capítulos 17 e 18 deste evangelho, no caso o evangelho de João, após ter proferido o seu último discurso aos discípulos e os ter preparado para a traição de Judas Iscariotes, Jesus atravessou o ribeiro de Cedron e fez uma paragem no jardim do Getsêmani. Esse jardim é também conhecido como Monte das Oliveiras, devido à grande quantidade de oliveiras que ali existia. Naquela madrugada, o ambiente neste local parecia carregado de tristeza e angústia. Os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por Judas Iscariotes até o local onde Jesus se encontrava com seus discípulos. E Judas concordou que o preço da traição seria de 30 moedas e um beijo, e aí ele levaria esses soldados até Jesus. Bom, tendo prendido Jesus, veio o interrogatório. De início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus. Jesus fora detido durante a madrugada e ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos. Assim levaram Jesus até ele, apesar de este preferir que fossem os próprios judeus a julgar Jesus conforme as leis judaicas. Por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, cedeu à hostilidade deles e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás. Este último era um criminoso notório e escolheram liberá-lo em vez de desistirem da crucificação de Jesus. O ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiam ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. E por fim aqui o ponto 3, a condenação. Pilatos mandou que fosse açoitado e posteriormente os soldados romanos, para humilhá-lo ainda mais, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos afiados, provocando-lhe ferimentos e fazendo o sangue escorrer pelo seu rosto. Esta era uma maneira de escarnecer da sua suposta realeza.
O instrumento utilizado para os castigos era um chicote com tiras de couro afiadas, que tinham pedaços de ossos ou pedras cortantes na ponta. Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes. Nesse momento, nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores, e foi afligido e oprimido, e foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo assim a profecia do profeta Isaías, do capítulo 53. Bom, eu li recente agora o Salmo 22, e traz uma alusão ali do sofrimento de Jesus na cruz, um salmo que foi escrito aí aproximadamente 1000 anos antes, e um versículo, um verso nesse salmo, que são cânticos, né, são poesias, muito assim que mexe com a gente, é que ele diz que o coração se tornou em cera, a língua se apegou ao paladar, ao céu da boca, e dava para contar os ossos. É claro que isso prefigurava o sofrimento, a crueldade, a força do chicote romano, ao ponto que batia e puxava a carne, dava para ver membros do corpo, ver os ossos. E isso foi assim algo exposto à população que estava ali naquela hora. Mas tudo teve início na prisão, o interrogatório, e culminou nessa crueldade, mas com propósito de novo, né, presbítero Edivaldo? A gente reforça isso. É interessante, a gente está abordando aqui prisão de Jesus, condenação, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição. Esses aspectos que vão forjar todo esse cenário, vão criar esse quadro da via sacra de Jesus, é muito interessante a gente perceber que ele se manteve com a sua integridade até no momento mais doloroso. Batiam, profetiza, humilhando ele ao extremo. Foi uma humilhação ao extremo. Isso substituindo o que era para mim passar devido ao meu pecado. Quando diz esse texto que o senhor leu de Isaías, né? Isso aqui faz a gente, quem percebe a grandeza do que Jesus fez, né? Oprimido, afligido, castigado por nossas transgressões e iniquidades. Então tudo que ele passou por mim. Isso faz com que nós, que já amamos a Jesus, esse amor só tende a crescer quando eu percebo o que Jesus fez para a minha salvação, para a nossa salvação. Isso é extraordinário. Professor Joás, para chegar e para culminar lá no Gólgota, lá no Monte Caveira, tinha que ter tudo isso aqui, esse passo a passo, né? Primeiro ele foi preso, e era muito comum entre os judeus proceder dessa forma, porque eles não poderiam também quebrar a lei. Só lembrando aí que nessa época os judeus já estavam sob domínio romano, por isso que entra Pilatos aqui em cena, e entra o Caifás, que era o sumo sacerdote, Caifás e Anás, que era o sumo sacerdote, principalmente o Anás, e a gente sabe disso muito bem. Então, os judeus queriam se livrar da condenação. Não, vamos transferir isso para Roma. E os romanos, não, isso aí vocês vão julgar de acordo com a lei de vocês aí. E ficou um julgando para o outro. Mas eles queriam eliminar o problema, para eles, né? Eles tinham Jesus como um problema. O cenário político é bem complexo, né? Nessa altura aí, né? Você tem paz, mas é a paz romana. Você tem lei, mas é a lei romana, né? Você tem reino, mas é o rei romano. Você tem via, né? Mas são estradas romanas. E assim, o cenário político em Israel, em Jerusalém, era um tanto mais complexo, porque embora sobre o Império Romano tinha características bem peculiares ali de governo, né? A gente vê isso na narrativa de João, né? Um jogando para o outro, o que eu faço com esse cara, né? Manda para lá. Aí o outro, não, isso não é problema meu, manda para lá. Aí fica aí, Pilatos, Herodes, sei o quê, né? Fica aquele empurra, porque era um cenário político complexo, né? Além disso, tem o cenário religioso, porque na política de Jerusalém, né, a religião tem uma importância muito grande. Então, esses sacerdotes, escribas, fariseus, né, esses mestres da lei, a influência política que eles têm é muito grande. Então Jesus vai ser crucificado por causa deles, né?
Eles que inflamam o povo, eles que compram testemunhas. Então, os poderosos sempre vão fazer o que querem, né? Ainda que a lei seja prejudicada por isso, ainda que a justiça seja pervertida, trocada, né? Atropelada. E foi o que aconteceu, né? O interessante disso tudo, lógico, né? É o que o Edivaldo ressaltou, né? O nosso papel nessa história toda, né? Você vê desde o capítulo 17, João traz um relato dos fatos muito interessante, ele vai colocando aquilo em ordem, né? Você vê no 17 Jesus orando por nós, né? Lembrou lá do Gilberto, do Edivaldo, né? E intercedeu por nós junto ao Pai, e você vê ele caminhando, né? Você vê desde a entrada triunfal de Jerusalém até esse momento aqui no horto, né? Porque João usa essa linguagem, né? Mas a gente, pelas outras leituras dos outros evangelhos, sabe que é o Getsemane. João fala que ele atravessa o ribeiro de Cédron, né? E a gente pode imaginar o cenário, né? O cheiro de sangue dos sacrifícios que descem lá do templo, que são despejados no ribeiro. Né? Ele atravessando aquilo, vendo aquela água ensanguentada, né? Ele indo para a solidão do horto, porque quem está com ele está dormindo, né? Então ele está lá sozinho, ele e o Pai conversando. E aí de novo ele lembra de nós. Esse cálice é pesado, se tiver jeito de passar, né? Ele está negociando com o Pai o que pode ser feito. Não tem outro jeito, é isso. Então seja feita a sua vontade, né? Eu me disponho a salvá-los. Lembra aquele Gilberto que eu falei com o senhor, aquele Edivaldo, né? Eu me disponho a salvá-los, né? Vai ser assim, vai ser do jeito que o senhor quer. E ele se submeteu ao Pai. Esse é o nosso papel nessa história toda aí. Ele tá pensando em nós quando ele se dispõe, né, no meio dessa solidão, dessa angústia, né, a ponto de hematitroses, né, suar gotas de sangue, né, no meio dessa angústia toda, ele ainda lembra de nós, né, senão não teria feito o que fez, né, não teria feito o que fez, não fosse obediente à vontade do Pai. Então, tudo isso está em jogo e Jesus sabe, né? Se submete, né? E o que vem depois, quem participou, né, da exibição de Mel Gibson, né, retratando isso que veio aí depois, né, sabe que talvez tenha sido até pior do que aquilo, né? A verdade foi, de todos os cenários que a gente já viu, que ele foi o que mais se aproximou, né? Então, mais se aproximou. Jesus sofreu e não foi um sofrimento, né, pesado. E por falar em sofrimento, o presbítero Edivaldo, uma coisa que a gente sempre lê, sempre quando a gente fala do capítulo 53 de Isaías, a gente sempre cita ali do versículo 1 ao 6. Mas tem muito pouca gente que conhece o 8, 9, 10, 11 para frente ali. Mas quando chega no versículo 11, eu amo esse texto de Isaías 53, essa profecia de 700 anos aproximadamente antes de Cristo. Mas o versículo 11 está escrito lá, que ele verá o trabalho das suas mãos e ficará satisfeito. E é o que o professor Joás falou, atravessando o ribeiro, vendo aquela imagem do que seria o seu sacrifício posteriormente, mas vislumbrando um futuro e vendo o trabalho, a obra dele que foi perfeita, isso é maravilhoso. Já pensou ele projetando, porque presente, passado e futuro, para ele é uma coisa só, ele projetando esses 8 bilhões de seres humanos que existem hoje? Foi por vocês que eu fiz isso, por todos, não tem exceção, não tem acepção de pessoa, por todos eu fiz isso. Isso é maravilhoso demais. Só para fechar, o sacrifício da crucificação, a crucificação de Jesus é vista como um sacrifício redentor para salvar a humanidade do quê? Do pecado. Amor e misericórdia. A crucificação demonstra o amor e a misericórdia de Deus para com a humanidade. Todo ser humano, ele fez isso por todo ser humano. E a vitória sobre a morte.
que já vem aí a questão da ressurreição de Jesus, que é vista como uma vitória sobre a morte e o pecado, né? Isso é maravilhoso. Bom, professor Joás, presbítero Edivaldo, nós vamos ter que dar uma parada aqui nesse primeiro bloco, mas eu já quero te convidar, você que está assistindo a gente aí, a fazer parte dessa escola dominical presencial. É claro que aqui o nosso tempo é muito limitado, não tem como a gente abordar e explanar bem o assunto devido ao tempo, mas presencialmente você pode fazer pergunta, pode trazer algum comentário adicional, dar a sua sugestão e ficar informado de muita coisa que a gente vai estudar nas próximas lições também. Nós vamos dar uma parada aqui por um minutinho só, voltamos já já com a segunda parte dessa lição muito importante. Voltamos já já. Queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos tratando aí assunto importante da lição de número 12, do julgamento da ressurreição. Já citamos aqui da quinta a sexta de manhã esses acontecimentos aí e falamos aqui no bloco anterior esses pontos aqui que foi a prisão, o interrogatório e a condenação. Bom, esses aspectos jurídicos a gente pode tratar isso presencialmente na aula, mas aqui agora nós vamos falar sobre a crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Professor Joás, presbítero Edivaldo, agora nós vamos falar o caminho do Calvário, a missão que foi encerrada e o sepultamento. O caminho do Calvário e até ali no Calvário propriamente dito, vamos falar assim, a sentença daquela quarentena de açoites, e existiam ali materiais pesados assim de tortura entre os romanos e eles eram cruéis, hein, presbítero Edivaldo? Especialistas, né? Eles sabiam como fazer. Né? Torturavam. Então, quando Jesus chegou ali a carregar a cruz, como é que estava a situação física dele? Nós percebemos que ele estava extremamente debilitado, tanto que ele não aguenta carregar até o final. Tem que aparecer lá um sirineu, né? É para ajudá-lo no sentido de que eles obrigaram ele a carregar, né? Então, assim, a gente percebe que ele estava num estado já quase esgotando todas as suas forças. Professor Joás, nesse aspecto de ter levado aí uma quarentena de açoites e ter perdido muito sangue, perde-se muito líquido, e o sofrimento, a agonia, a dor, e nesse momento com certeza dificuldade para respirar, porque o chicote batia nas costas ali, com certeza alguns órgãos ficaram expostos à dificuldade para respirar, a dor, e aí já junta com febre, porque é uma inflamação e o organismo acaba reagindo, e ter que carregar uma cruz pesada e ainda ser pregado ainda e ficar... a gente lê esses detalhes e é bom a gente falar sobre isso, e aí a importância do estudo teológico, do conhecimento da Bíblia. Jesus, ele ficou 6 horas pregado na cruz. Imagina isso, ter carregado uma cruz pesada aí alguns quilômetros, ter apanhado, ter sido esbofeteado, já não ter dormido uma noite anterior de agonia no Getsêmani e o interrogatório a noite inteira, e agora ter que carregar a cruz e ainda ser pregado. Olha que agonia, 6 horas pregado numa cruz. É o que a gente falou, né? Tudo política, né? E inveja, né? dos religiosos lá que não tinham a autoridade que ele tinha para falar da Escritura. E assim, a gente vê todo esse emaranhado aí de situações, né? Política e religião envolvidas. Em alguns aspectos, como, por exemplo, né, o julgamento em si, né, ele foi de Pilatos para Herodes, de Herodes para Pilatos, aí Pilatos usa a lei judaica, né, ele cita uma passagem de Levítico, né, uma passagem da Escritura, da Torá, eu lavo as minhas mãos então, né, meu sangue não tem parte, né, no sangue desse inocente aí, né, isso é com vocês. Aí vai para a mão de Anás. Anás é o sumo sacerdote que não sacerdoteia nada, né? Vamos inventar um verbo aí para. Ele é um fantoche. Caifás é que manda, né? Na verdade, quem está no poder é Caifás. Anás faz o que Caifás manda, né? E aí vai entrevistar Jesus, né? Vem as testemunhas, e aí alguém dá uma testemunha falsa, né? Que ele disse que derrubaria o templo e em 3 dias reconstruiria. É uma testemunha falsa, porque embora seja o que Jesus disse mesmo, não foi naquele contexto. Então
citando Antônio Vieira, né, as palavras de Deus só são as palavras de Deus quando tomadas no sentido que Deus as disse, né? É por isso que era testemunha falsa. Ele falou aquilo mesmo, mas era testemunha falsa. Lucas deixa isso bem destacado, né? E aí Anás, que é esse fantoche, né, faz toda uma encenação querendo que Jesus falasse, né, para acusá-lo de blasfêmia. Ele fica insistindo para Jesus falar, e Jesus está calado, né, diante das acusações, o tempo todo calado. E chega um momento que Jesus fala. Quando Jesus fala, ele fala do futuro. Vocês vão ver o Filho de Deus, o Filho assentado, né, à direita de Deus. Vocês vão ver, né? Ele está falando lá do futuro. Ele não está fazendo declaração nenhuma que comprometa ele agora a ponto de ser sentenciado. Aí Anás faz aquela encenação, rasga as vestes, né, e faz aquela ceninha toda, né, e blasfêmia, e aí ele é sentenciado. Ele vai para o verbenatio, né, que é um aspecto lá que o condenado à crucificação teria que carregar a cruz até o local da crucificação. Jesus faz isso. No meio do trajeto, ele cai algumas vezes, né, e aí um aspecto da lei romana também, né, um romano, um cidadão romano, qualquer cidadão romano pode pedir que alguém faça alguma coisa, alguém que está sobre o império, obrigado a fazer. Ele é obrigado a fazer, né? Jesus ressalta isso algumas vezes, né? Se alguém te pedir para andar uma milha, vai com ele duas. Né? Deixa ele confuso, né? Isso um romano, qualquer romano podia fazer isso, né? Então fizeram isso, né? Usaram da lei romana. Simão, né, vai carregar a cruz por pelo menos uma milha, né, para Jesus. E aí a gente vê assim, a história se desenrolando, né? É um homem flagelado, com os ossos expostos para cumprir a profecia, né? Todo quebrado, todo cortado, né? E ainda assim tendo que carregar o instrumento da sua tortura, né, até o local da tortura. Bom, esse foi o caminho do Calvário, né? A gente vê isso registrado aí nos evangelhos sinóticos, mas João trata isso com tanto detalhe, o presbítero Edivaldo, com uma riqueza de informação, que a gente fica assim, puxa vida, porque os evangelhos sinóticos tratam esse momento, todos eles, né, os 4 evangelhos, mas os sinóticos tratam com muita similaridade dos textos, mas João fala do sofrimento dele, que ele foi espancado durante a trajetória, fala que as mulheres estavam ali do lado, sofrendo aquela dor também, fala da chegada lá no Gólgota, que ele foi pregado naquela cruz, do vinagre que foi praticamente colocado na boca dele, e ele, para amenizar aquela dor também, nós vamos falar sobre isso no próximo tópico aí, mas a gente vê tudo isso aí, e João trata isso com muito detalhe. Ele trata com detalhe porque ele foi o único apóstolo que acompanhou da prisão até o sepultamento. Fica claro nos evangelhos que ele estava assistindo junto com a mãe de Jesus, junto com outras mulheres que estavam ali, mas ele viu, ele percebeu até o final, ele acompanhou. Então ele não só escreveu a história, ele é a própria história, o evangelista João, né, o apóstolo João. Ele é a própria história, porque ele viu, não é ninguém que contou para ele, ele sentiu. Então quando ele vai escrever, e ele demorou muito a escrever, foi o último a escrever o seu evangelho, ele vai escrever, ele está com aquilo guardado no coração. Eu imagino que ele falava da história, mas agora ele está escrevendo. Então eu vou escrever daquilo que eu sinto, aquilo que eu vivi. Isso é maravilhoso, né? Professor, agora você já imaginou o coração de João vendo tudo isso aí e depois botar isso no papel? Assim, acompanhar essa cena passo a passo, porque a gente vê algumas torturas aí, assim, vamos entrar em detalhes disso aí, mas a gente vê algumas torturas, fica sabendo de algumas coisas, a gente fica mal daqui só de ouvir a história. Agora imagina o que é ver isso aí, e aqui nós estamos falando de uma tortura mesmo, de alguém que era cruel e que tinha força para fazer isso. Ele viu e assim, décadas depois ele está lembrando e narrando o que ele presenciou, né, pessoalmente. Com certeza reviveu essas lembranças todas, né? Com certeza levou essas lembranças até o final da vida, até os seus quase 100 anos. Quase 100 anos. Né? Que João é aquele que
se eu não me engano, é Mateus que registra, né, uma palavra de Jesus que tem alguém aqui no nosso meio aqui que não vai morrer até ver acontecer até ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Então, João não só viu esse processo aí, como ele viu lá depois o que está acontecendo agora, o que vai acontecer daqui a um tempo. Né? João viu isso tudo. Em Apocalipse, na Revelação. Muito legal. Bom, falando aqui da missão encerrada, como homem, Jesus experimentou a sede, que foi a última necessidade humana antes de morrer na cruz. A sua sede física foi momentânea e aliviada por uma esponja que não continha água, mas vinagre, oferecido pelos soldados romanos. Ao pedir água para saciar sua sede, Nosso Senhor tinha plena consciência de que a Escritura estava se cumprindo e aquele momento final, como o homem, se aproximava. E a gente vê isso aí. E por fim o sepultamento. No versículo 38 aparece um homem que admirava Jesus e era um discípulo discreto e reservado chamado José de Arimateia. Ele fazia parte do Sinédrio e era uma pessoa abastada, tinha muita condição financeira. Devido ao temor que tinha dos judeus, mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer esse medo a reunir coragem para se dirigir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. A informação contida no texto sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte Calvário. Então nós vemos aí duas cenas, os momentos finais de Jesus na cruz. E João registra um fato muito interessante também em os evangelhos, que além da humilhação, de ter sido espancado, ter sido exposto ao vitupério, além de ter sido humilhado publicamente, ainda foi crucificado entre dois ladrões. Isso tudo tinha que acontecer, né? Para cumprir as profecias, porque se ele não sofresse aquela tortura, né, da azorrague, né, das 40 chibatadas, se ele não sofresse aquilo, ele não iria tão debilitado para a cruz. E aí, como ele não poderia ficar no Shabat, né, crucificado, eles iam quebrar seus ossos, quebrar suas pernas, né? E assim, isso não poderia acontecer. Ele é o Cordeiro Pascal, não pode ter ossos quebrados, né? Nesse momento aí, né, que ele tem sede, ele pede, né, e eles dão um vinagre para ele, né? Ele não poderia tomar. O vinagre amenizava a dor do crucificado, né? Porque aqueles pregos, aqueles cravos vão inflamar, né, os nervos, os músculos, vai causar dores assim terríveis, né, dores de desmaio, né? E aí esse vinagre amenizava, mas vinagre tem hametz, né, tem levedura, vinagre tem, né, algo que é proibido na Páscoa. Fermento, né? O judeu não pode consumir hametz durante a Páscoa. E ele é o Cordeiro Pascal. Como que ele vai né, ingerir isso? Não pode. Né? Então ele vai ficar com essa dor, né? Ele vai suportar essa dor, né? Não vai querer amenizá-la, porque não pode. Senão a profecia não se cumpre. Né? Então tudo isso tem que acontecer, e Jesus está consciente disso tudo, mesmo no meio dessa dor toda, mesmo no meio desse sofrimento. Você imaginou, presbítero Edivaldo, a dificuldade que era para respirar com as mãos cravadas ali por aqueles cravos, né, pregados ali na cruz, e aquele suporte que segurava o pé por um tempo? A gente, para respirar, a gente tem que fazer força, né? Você movimenta o tórax, você movimenta o peito, o peitoral. Você já imaginou alguém pregado naquela cruz para respirar, com parte do corpo, né, parte do pulmão ali, as costas abertas de tanto apanhar, com certeza o oxigênio com dificuldade, a dor que era para respirar? Terrível. E assim, como ficava nesse sufoco, né, isso fazia parte, né, do martírio, né, para ele levantar e conseguir respirar, pegar ar de novo, tinha que fazer um esforço com a mão que está pregada, né? Isso causa mais feridas ainda, mais dor ainda, né? Mas instintivamente é o que é para ser feito, é o que precisa ser feito, né? Para puxar um pouco de ar, né? E isso vai até o momento final aí, né? Às 3 horas da tarde, né? Onde ele expira, né? Ele dá o brado e expira aí,
e termina. Nós estamos falando praticamente de 9 horas da manhã até as 3 da tarde, 6 horas de um período de crucificação. Depois de ter apanhado, ter sofrido muito, ter passado a noite em claro, enfim. Mas quando chega às 3, aproximadamente ali às 3 da tarde, exatamente lá em Êxodo 12, era a hora que o cordeiro era imolado, né? Finalzinho da tarde ali, para um judeu, Jesus dá o brado e fala aquela frase: está consumado, o tetelestai, está pago. E aí, como estava a véspera do sábado ainda, né, porque a vigília do judeu é diferente do nosso horário de hoje, né, não termina meia-noite, terminava um pouquinho antes ali. Na verdade, começa ao entardecer de sexta e termina ao entardecer de sábado. Então, né, são de um dia por outro. Essas vigílias, né, Jesus falou muito sobre isso. Então tinha que tirar o corpo para sepultar. É nesse cenário que aparece aí o José de Arimateia, que fazia parte do Senado, também do Sinédrio, né? E era um homem de muita influência, tinha condição, e aí fez os preparativos, tirou o corpo. O próprio Nicodemos é narrado também, né, que ele chega com um peso de perfume, uma coisa extraordinária, né? A gente vê assim, não era um grupo qualquer que acompanhava Jesus, né? Não era só as pessoas humildes da época de Jesus. O próprio clero do próprio judaísmo percebeu quem ele era, né? Pessoas até da casa de César, a Bíblia diz assim: eu saúdo os da casa de César. Pessoas da casa de César seguia Jesus, percebeu que ele era o Salvador, né? Então é coisa extraordinária. Tem pessoas que acham que essa questão de ser cristão, hoje não, né? Mas alguns anos atrás é religião de pobre, né? E não é. Desde a época de Jesus a gente percebe que Jesus ele impactou todas as classes sociais. Eu vou corroborar, como diz meu amigo Léo Canarinho, corroborar que esse texto que você está falando aí. Pouco tempo depois de Jesus veio Paulo, e me parece que foi aos Filipenses que Paulo fala que ele teve a oportunidade de pregar a guarda pretoriana. Aí você já imagina que era a guarda pretoriana, a influência de Paulo, né? Ou seja, o evangelho não tem limite. Não tem limite. Muito bom. Bom, professor, nosso tempo está terminando aqui, vamos falar sobre a ressurreição, e não vai dar para a gente ler o tema, esse assunto é maravilhoso, mas na ressurreição de Jesus, professor Joás, nós temos 3 subtópicos aí. Primeiro, o túmulo vazio. Segundo, a ressurreição com base na fé cristã. E o terceiro, Cristo ressurreto, quebra a incredulidade. Foi sepultado numa sexta, passou a vigília da sexta, do sábado, mas no domingo de manhã, o primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou, o túmulo ficou vazio. E quando isso aconteceu um fato interessante, essa ressurreição com base na fé cristã, que o Império Romano mandou colocar os fariseus, na verdade os judeus, né? Põe lá soldados vigiando ali durante o dia e a noite, porque se ele ressuscita, ou se alguém vai lá e rouba o corpo dele, essa segunda notícia vai ser pior do que a primeira. E ele sabia, porque ele disse que ao terceiro dia ressuscitaria. Eles sabiam, os judeus sabiam, porque ele disse que ao terceiro dia ressuscitaria. Então põe para vigiar que se isso acontece, eles vão lá e roubam o corpo, falam que ressuscitou, o estrago vai ser pior. Só que quando Cristo ressuscitou e apareceu Paulo falou isso, né? 500 irmãos, dos quais muitos estão vivos ainda, na época que ele escreveu, claro, né? Como é que contesta isso? Foi lá, roubou o corpo. Tá bom, roubou o corpo, mas e a prova que está vivo? Aí eu volto ao início, já encerrando a minha participação, do que eu disse. Se não fosse esse período da condenação à ressurreição, só seria mais uma história contada como de muitas celebridades, pessoas que impactaram o seu tempo e são pessoas que causam impacto até os dias de hoje. Mas Jesus não só causou impacto, ele mudou. Existe uma história antes, existe uma história depois de Cristo, da sua vida, da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. A história do mundo mudou. Não foi a história de um povo judeu, é a história do mundo, e até hoje causa impacto, porque não é uma história comum. É uma história que tem requintes que causam terror em nós, de crueldade, mas também de amor. Se Roma é força, Cristo é amor, porque Roma de trás para frente é amor. Então o amor que o próprio Deus teve para conosco, né, de enviar o seu Filho para morrer no nosso lugar, isso é extraordinário. Ele fez e cumpriu a sua missão.
Se eu falar o nome errado aqui, vocês podem me corrigir. Me parece que foi o Josh McDowell. Ele falou Evidências da Ressurreição num livro que ele escreveu, muito bom. Ele traz ali provas sucintas do Cristo ressurreto. Bom, mas deixa o livro de lado, vamos falar só sobre a Bíblia, a informação que nós temos, professor. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, né? Não é? A nossa fé, nós temos a salvação em Cristo por causa da morte e da ressurreição de Cristo. Né? E assim, é triste ver até teólogos, né? Gente muito inteligente, gente com muita sabedoria, né? Entrando por um caminho, né, de liberalismo teológico, né? Teoria do desmaio. Ele desmaiou e depois deu um jeito lá de remover aquela pedrona, né? Como cantava uma amiga nossa. Removeram aquela pedrona. E ele deu um jeito, né? Depois de acordar do desmaio, de sair e tal, e ficou por isso mesmo. Não faz sentido, né? A nossa fé se baseia nesse fato histórico, né? Jesus morreu e ressuscitou. Se a gente está falando tanto de cultura romana aqui, né? Nesse tema nosso, você vê até nas cartas de Paulo isso acontecendo, você vê em Atos, né? A cultura romana bem presente ali, um guarda que está com os prisioneiros todos libertos milagrosamente, né? E todos estão ali intactos diante dele, ele com a espada já para se matar, né? Ele pergunta o que ele precisa fazer para ser salvo. Paulo, não, fica tranquilo, nós estamos todos aqui, não precisa se matar. Por que ele ia se matar? Porque a lei romana exige isso, né? Se tem alguém sob o seu cuidado, você é um guarda romano, né? Se esse que está sob os seus cuidados fugir, escapar, né? Acontecer algo com ele, você cumpre a pena que era para ele. Vida por vida, né? Então, assim, se todos fugiram, né, ele ia ser preso pro resto da vida, né? Se tinha alguém ali sentenciado à morte, ele ia sofrer aquela pena, né? Estão guardando alguém que foi crucificado, né? Porque contrataram guardas romanos para colocar lá na frente do sepulcro. Se alguém veio e sequestrou esse corpo, né, esses caras precisam ser crucificados e colocados ali. Né? Eles precisam sofrer a mesma sentença do condenado lá. Por que o próprio governo, o próprio poder romano banca esses caras, né? Põe dinheiro na conta para eles divulgarem que Jesus foi sequestrado. Mas ninguém desconfia desse discurso deles, sendo eles os soldados que estavam guardando o corpo. Né? Então, a lei, né? Jesus ressuscitou, isso é fato e dá para comprovar isso historicamente. Ninguém iria morrer por uma mentira, e a gente vê isso até hoje. Vai apertando, daqui a pouco solta a verdade. Mas disposto a morrer pela verdade, meu filho, quem defende a verdade vai fazer isso aí. Então tem evidências e mais evidências. Professor Joás, obrigado por hoje. Presbítero Edivaldo, obrigado. Nós voltaremos próxima semana, aí, na próxima lição, falaremos da renovação da esperança. Obrigado pela companhia, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima lição. Deus te abençoe.